Aleluia. Eu vou orar mais uma vez porque a pregação dessa noite é sobre oração. E o Senhor tem uma mensagem muito especial para a sua igreja hoje, neste dia, nesta hora, e para todos aqueles que entraram em contato com esta mensagem. Amém? Senhor Deus, Pai, conforme sempre nós te pedimos, Senhor, que nós sejamos apenas o jumentinho, aquele que carrega a palavra da verdade, a palavra da vida. Que o teu povo possa, Senhor, receber somente o bom azeite, que eles possam se alimentar somente das tuas verdades, Pai. Que todo engano, que toda cilada de Satanás, Pai, caia por terra agora, no nome poderoso de Jesus. E que nossas mentes e nossos corações estejam conectados, Pai, para receber, Pai, esta palavra de instrução e de poder para a tua igreja reunida hoje aqui neste lugar e em todos os lugares aonde estão os teus filhos, Pai. Faz uma obra poderosa, assim como o Senhor fez no ano 44, depois de Cristo, na vida de Pedro. Faz aqui, na vida destes teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje tem muita palavra, então você vai abrir sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. E nós vamos aqui nos debruçarmos, nós vamos mergulhar aqui nos versos 1 a 18. Atos 12, do 1 a 18. Eu vou fazer a leitura do texto corrido, porque é muito importante a gente estar muito conectado para a gente entender o que Deus vai comunicar para a igreja nesta hora, neste dia. Amém? Então vamos acompanhar juntos aí na Bíblia. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, a Páscoa dos judeus. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. E então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era.
reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: ficou louca? Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Amém? Até aqui a palavra. Acho que acaba a pregação, né? A palavra de Deus é muito poderosa. Imagine ser acordado por um anjo e despertar para um milagre. Foi isso que aconteceu com Pedro, na terceira vez em que ele estava sendo preso. Porque se você ler todo o relato de Atos desde o começo, já é a terceira vez que ele vai ser preso. Só que dessa vez ele estava à espera do seu julgamento e a sua pena era a pena de morte. Ele estava esperando para morrer. Antes, um breve contexto histórico sobre o que estava acontecendo naquele tempo. Era o 1º século depois de Cristo. Estamos mais ou menos ali no ano 44 depois de Cristo, quando o governo estava nas mãos do perverso Herodes Agripa I, o neto do Herodes o Grande, aquele que inclusive mandou matar Jesus e que está disposto lá em Mateus, no capítulo 2. Então a gente tem aqui da geração dos perversos. Herodes Agripa era o governo da Judeia, da Samaria. Ele tinha autoridade sobre toda a Palestina, debaixo da autoridade do Império Romano, mas era ele quem governava a Palestina. E o objetivo dele era agradar os judeus para manter sua popularidade e apoio político. E aqui eu estou falando dos judeus, não os judeus convertidos a Cristo, os judeus que não acreditaram no Salvador. A igreja estava crescendo rapidamente. Nós já estamos aqui em Atos 12. A igreja já de 120 passou a 3.000 e depois a 5.000. A igreja estava crescendo, assim como foi dado a promessa, se expandindo pelos confins do mundo. Ali já estava começando o processo em que a igreja iria se expandir para os confins do mundo. Ela já estava grande em Jerusalém, grande na Judéia, grande em Samaria. Você pode confirmar isso em Atos 1:8. Mas esse crescimento causou forte perseguição dos líderes judeus, especialmente depois da morte de Estevão. Nesse contexto, Herodes Agripa I ordenou a prisão de vários cristãos, dentre eles Tiago, irmão de João, o qual ordenou que fosse decapitado. Assim como foi posto aqui no texto que nós lemos, Tiago foi sumariamente assassinado pelo fio da espada. Ele foi decapitado, foi assassinado, e então passou a ser o primeiro apóstolo a ser martirizado. Foi o primeiro que morreu pela causa do Evangelho. Estevão não era um apóstolo, ele era um dos discípulos de Cristo. Então, o primeiro apóstolo que morreu, o primeiro mártir pelo Evangelho foi Tiago, irmão de João. E Pedro também vai entrar no mesmo balaio, no sentido de Herodes gosta. Viu que isso estava agradando os judeus, que ele estava ganhando popularidade, estava ganhando voto. E na sequência, manda prender Pedro com a intenção de executá-lo na Páscoa. Lógico, ele não queria tumulto. Então precisava deixar passar a Páscoa para depois mandar matar a Pedro também. Sua ambição era só para obter favor dos judeus ortodoxos, aqueles que não acreditavam no Messias, que ele já tinha vindo. Herodes queria dar um golpe mortal na igreja, matando os seus principais líderes.
Esse texto de Atos 12 é uma narrativa que mostra para cada um de nós a vida como ela é. E ela tem uma aplicação enorme para todos nós que acreditamos verdadeiramente em Cristo Jesus. E é este o objetivo desta noite para esta mensagem. Extrair certezas bíblicas para que nós caminhemos em segurança, para que nós cristãos estejamos seguros das promessas que Deus tem para nós, até nos momentos em que a gente acha, meu Deus, minha cabeça vai rolar. E é exatamente isso que estava acontecendo com o irmão Pedro. Imagina como que essa igreja estava, meu povo. Imagina. João, o apóstolo, Tiago, o apóstolo, tinha acabado de ser martirizado. Foi morto a fio da espada, assim como está dito aqui na palavra de Deus. E Pedro, que era o mestre, né, a quem Deus entregou as chaves da igreja nas suas mãos, estava prestes a morrer. Era algo insolúvel. E nós vamos ver por quê. Vocês vão entender por que que isso é algo incrível e que nós cristãos devemos saber disso, porque isso é apologética. Isso é o que faz com que a gente convença os demais sobre o evangelho. São verdades práticas. Isso aqui não é um conto da carochinha. Isso aqui é narrativa bíblica. Aconteceu. Existem provas, existem pessoas que há milhares de anos estudam isso como prova. E o Espírito Santo confirma no meu e no seu coração nesta noite. Então, a primeira lição que nós aprendemos com essa palavra é que Deus age quando a igreja ora. Vocês estão entendendo? Deus age quando a igreja ora. Quem é a igreja? Nós. A igreja só existe se nós estivermos juntos. Se cada um estiver fazendo do seu jeito, pregando uma Bíblia diferente e não sendo a única Bíblia que as pessoas podem ler, essa igreja não existe. E Deus age quando a igreja ora. A intenção de Herodes, ali no versículo 4 do capítulo 12, era que Pedro fosse exterminado. E aí ia acabar essa história de cristianismo. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos ali no verso 5. Eu acho que eu deixei aqui, os meninos conseguiram? Acho que agora a gente já pode pôr o primeiro slide, eu acho que dá para as pessoas verem aqui também. Olha só o que está dito na palavra. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão. Guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Apesar da afronta do opressor, a palavra de Deus nos deixa claro: Pedro estava guardado na prisão. Como assim? Guardado na prisão? Com uma sentença de morte, ele ia morrer. Era um dia anterior ao dia em que estava programado para ele ser assassinado. Às vezes a situação que a gente julga que é uma maldição, ou que é o momento em que a nossa cabeça vai rolar, ou que não existe, é insolúvel, nada vai, isso não vai acontecer. Eu tenho uma coisa para te dizer. Isso pode ser providência divina, misteriosa e muitas vezes carrancuda. Providência divina, misteriosa, porque não nos compete. É escondido, não nos compete saber. E ela é carrancuda, porque ela tem uma cara feia, ela assusta. Mas ela é providência divina, para minha e para a sua vida. Não devemos subestimar a providência divina. Devemos apenas confiar na soberania de Deus. Apenas isso nos cabe. Isso é tão certo que, na sequência,
E Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Tem o lindo do mas aí. Não é o ponto final, e sim a dispensação de Deus dizendo, calma, eu estou no controle de todas as coisas, e existe os meus filhos neste momento, intercedendo em teu favor, para que eu providencie algo para te tirar desse cativeiro, desta escravidão que tu vives momentaneamente. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Havia oração incessante. Deus ouve a incessante oração da igreja em favor de Pedro. E é esse o ponto que a gente quer gastar hoje aqui nessa ministração. Nós não devemos subestimar o poder da oração. Nós não podemos subestimar o poder de uma igreja que ora. O anjo chamou Pedro na prisão, é o que a gente leu e que a gente vai repetir a leitura. Mas foi a oração que foi buscar o anjo. Pegou essa? O anjo chamou o Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Orações e lágrimas são braços da igreja. É com isso que ela luta contra os inimigos, a favor dos seus amigos, a favor dos seus irmãos. E eu me lembrei de uma frase que a gente fala bastante mesmo assim, às vezes ímpios falam assim, nem conhece a Jesus, nem sabe dessa maravilha e desse mistério, e eles falam assim, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Depois eu fui até buscar saber quem é que se aproximou de dispensar essa verdade, né? Que acaba sendo uma coisa que realmente acontece conosco. A gente tem que orar como se tudo dependesse de Deus, mas a gente não pode ficar esperando cair do céu. A gente tem que trabalhar como se tudo dependesse da gente. Então, isso é muito real, é muito verdade. E pode usar mesmo, porque o Senhor está sendo glorificado. Deus age quando a igreja ora, meus irmãos. Prosseguindo aqui no verso 6, tem outra lição extremamente importante e que muitos de nós, inclusive eu, muitas vezes, a gente não consegue aplicar esse ensino. Deus trabalha enquanto descansamos nele. Olha só o que fala a Santa Palavra. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis que, porém, veio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele e o anjo continuou, coloque os cintos, calce as sandálias. E assim ele o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia. Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Gente, Pedro ia morrer. Ele sabia que a cabeça dele ia rolar. Ele já tinha visto isso acontecer. Ele estava dormindo. Quem é esse Deus que nos dá segurança, paz, na hora do maior desespero da vida de uma pessoa? Quem é esse Deus? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Foi o que a gente cantou aqui. Nós não podemos fazer essa vinda para este culto, essa sentada nesse banco, eu estou me arrepiando todinha. Nós não podemos fazer isso de uma coisa mecânica. Você precisa sentir este amor, assim como eu tenho essa vontade desesperada de pregar esse amor que me encontrou. Ele tem que encontrar você também. A mim cabe esta ministração nesta noite, mas a você pode ser quando você virar o quarteirão da sua casa. Quando você botar a pé
na porta do seu trabalho. Quem é esse Deus que te dá paz e segurança? O homem estava acorrentado. Ele estava acorrentado. Tinha um soldado de um lado, tinha um soldado do outro, tinha uma escolta de 16 homens revezando turnos de dia e de noite. Eram 4 soldados do lado externo, vigiando a cela de Pedro. Ele estava na Fortaleza Antônia, um lugar onde ficavam os bandidos de alta periculosidade, se é assim que podemos dizer. Era uma prisão de segurança máxima. Para que isso? Vou te dizer para que isso. Herodes sabia quem era o Deus desconhecido, o nosso Deus, o Deus de Israel. Ele sabia que esse Deus remove pedra, ele sabia que esse Deus ele sabia. Porque ele ficou assim com os judeus para conquistar a confiança dos caras, para poder... Lógico, tinha os seus objetivos escusos, mas ele sabia. Ele sabia. E por que ele deixou tanta proteção assim? Espera ainda, eu vou deixar o cara amarrado em 2 soldados, eu vou deixar a gente de fora, eu vou deixar a sentinela, vai ter portão de ferro, esse cara não escapa daqui nem a pau. Ele não é um MacGyver, né? Me lembrei do MacGyver. Os caras estavam lendo a Bíblia e inventaram o MacGyver. Só pode ser. Essa segurança quem nos dá é o próprio Deus. Imagino que o Pedro ele não sabia exatamente aquilo que estava acontecendo, se aquilo era realidade, se era um sonho, se era imaginação. Ele estava descansado, tipo, dormindo, porque ele confiava no Deus a quem ele servia. E quando ele viu aquele anjo chegar e tocar nele, ele ficou atônito, gente. Imagina você, quando você está naquela luta, aquela prova, aquela cadeia mesmo, aquela prisão. Quando Deus dispensa a sua glória, você não sabe nem o que você faz. Você fica bambo, mole, o que eu faço? Um milagre extraordinário estava acontecendo, o milagre da libertação. Isso aqui tem aplicação cristocêntrica para nós. Jesus nos liberta de todo o cativeiro, de toda a opressão, de toda a mentira, de todo o engano. Nós somos enganados 24 horas pelo príncipe dos ares, pelo rei, o opressor das potestades. É 24 horas sendo enganados. 24 horas. Mas Jesus nos liberta. Se nós buscarmos a este Deus de todo o nosso coração, Ele nos liberta. Assim como ele estava mandando uma providência naquele momento para Pedro. Gente, olha só o que aconteceu. Pedro, o sanguíneo, aquele nervosão, lembra, né? Vocês lembram, né? Como é que começou a história dele? Deus mandou o anjo. O anjo abriu as algemas. O anjo sedou ali os guardas, tapou os olhos, aconteceu alguma coisa, os caras não viram o que estava acontecendo. Guiou Pedro entre as escoltas. Passou pela primeira sentinela, passou pela segunda. O portão de ferro não tinha, é PPA o nome da empresa de portão de ferro, que abre automático? Não tinha PPA, não. Era um portão de ferro. Abriu automaticamente para ele passar. O portão de ferro abriu para ele passar. E o anjo lá, ó, escoltando ele. Porque Deus conhece a cada um de nós. E Ele vai te escoltar até o momento que você consegue andar sozinho. Ei, sabe quando é que a gente consegue andar sozinho? Hábil manuseador da palavra. Excelente em executar as disciplinas cristãs. Como você sabe disso? Eu sei porque eu experimento isso todo santo dia na minha pobreza, na minha miséria humana. Cada vez que eu mergulho na palavra da verdade, eu tenho vontade. E quando não é escapismo, não. Eu falo assim, eu quero viver no teu reino, porque o teu reino é que é a maravilha. Aqui eu anseio no meu coração desesperadamente.
Deus caminhou com Pedro através daquele anjo. E quando viu que ele tinha passagem segura, ele pôde ir caminhando. Sozinho, sem o anjo. Deus, ele é muito professor maravilhoso para cada um de nós. Pedro obedece. Pedro, aquele sanguíneo colérico, nó cego, obedeceu fielmente às instruções do anjo. E aqui eu lhe digo, olha o ensinamento, humildade e obediência. Abandone a sua obstinação, abandone o seu orgulho, abandone o seu ego inflado, porque senão não entra o Espírito de Deus na tua vida. E você não vai poder experimentar o extraordinário de Deus. Ana, eu não sei como ser humilde. Aqui está escrito como é que se é humilde. De capa a capa. Principalmente quando Jesus vem para ensinar sobre humildade e obediência até a morte de cruz. E morte de cruz. Deus sabe nos conduzir, gente. Ele vai com a gente e tem hora que ele fala, tira a rodinha e agora vai dar certo. E você sabe o momento que isso acontece. Deus é didático. Ele fez Pedro participar deste milagre, né? Quando ele fala assim, calça tuas sandálias, cinge, amarra o teu cinto, é aquela coisa, prepara o teu escudo, lembra do Jó lá? Homem, cinge os teus peitos, prepara, porque agora eu vou dispensar minha glória sobre você. Então, homem, se prepara, porque você vai continuar a implantar a minha igreja até você ficar velho. Deus dispensou essa promessa sobre a vida de Pedro. E Deus faz Pedro participar desse milagre que é didático. Para que cada vez que ele calçasse a sandália dele, ele lembrasse. Eita, que esse Deus é poderoso, ele me livrou das... estava acorrentado. Eu passei por um portão de ferro que 200 mil homens tinham que levantar aquilo lá para poder dar certo. Tudo deu certo. É para você não esquecer. A gente não vive buscando um milagre, mas Deus dá, que é para a gente não esquecer. A quem é esse Deus a quem nós servimos? E eu imagino que Pedro orava o Salmo 4:8 dizendo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O principal motivo da paz de Pedro era saber que Herodes não podia matá-lo, porque Jesus havia prometido que ele viveria até ficar velho e aí sim morreria crucificado. Olha o que está lá em João 21, 18 e 19. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Então, Jesus falou para ele, quando chamou ele para a grande comissão. É assim, a minha promessa sobre tua vida é essa, é assim que você vai morrer? Então Pedro sabia que não era daquele jeito que era o fim dele. E aqui a maior aplicação para a igreja de Cristo é que nós precisamos nos lembrar sempre da bondade das promessas de Deus para a nossa vida. Deus é bom o tempo todo. E Ele tem promessas para cada um de nós. Muitas vezes eu recebo assim, alguns irmãos me procuram e falam assim, mas Ana, como é que eu sei essa promessa? É alguém que vem me contar? É um profeta que chega e fala a promessa que Deus tem para a minha vida? Às vezes sim. Às vezes é um mistério poderoso que precisa que Deus mande os dele para te explicar. Mas as promessas das quais eu estou falando são essas daqui, ó. Promessa de constante presença.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Promessa de descanso e paz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, 29. Promessa de cuidado e provisão. Não andeis ansiosos. O vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31, 33. Promessa sobre o Espírito Santo habitar em nós, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1, 8. Promessa de sua volta. Na casa de meu pai há muitas moradas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 2 a 3. Eu só peguei algumas. É muita promessa para o povo de Deus. E às vezes Deus ainda dá um plus e manda sim. Mas tem que ter bastante cuidado com isso. Muito cuidado. Você tem que discernir no seu coração se aquilo vem de Deus ou não. Porque hoje em dia, infelizmente, está difícil, né, meus irmãos? Está muito difícil. Até para a gente receber profecia está difícil. Porque as pessoas acham que se aprende a ser profeta. Não é assim. É pura dispensação do Espírito Santo de Deus. A lição 2 desse texto é que Deus trabalha enquanto descansamos nele. Amém? E que nós devemos confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. Por fim, Deus mostra o poder de uma igreja que ora. Vamos juntos aqui. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eu quero parar aqui. Gente, ele estava livre. Ele tinha uma esposa. Qual foi o lugar que ele correu? Praticamente, deve ter corrido. Ele se apressou e ir para que lugar? Para a igreja. Era a igreja que estava reunida naquele momento. Onde existiam pessoas congregadas e orando incessantemente. Ele queria chegar lá, encontrar com aqueles irmãos, que era o lugar onde ele encontrava a paz, a plenitude, e ele queria contar que esse Deus é um Deus que tem poder e faz coisas maravilhosas. Ele estava ansioso, se é que eu posso dizer assim, para encontrar esses irmãos. Na sequência, bateu a porta da frente. Quando ele bateu a porta da frente, verso 13, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Presta atenção aqui, meu povo, está terminando. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar. Voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Existe aí uma ideia de que era uma casa grande, né? E tinha um pátio, um portão na frente, um portão atrás. E aí, só quem, naquela época, né, Herodes estava matando os cristãos. Então, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam debaixo de opressão, de medo, porque Tiago tinha acabado de ser assassinado. Alguém bate na porta, quem é o corajoso que vai atender? Foi lá a Rod, maravilhosa a Rod, que na tradução do grego quer dizer rosa. Rosa, a Rod. A Rosinha foi lá para atender. Mas ela ficou tão alegre que ao invés dela ir abrir a porta para o homem entrar, como já estava desesperado, tinha acabado de sair, queria se esconder em algum lugar, ela volta para trás para avisar para os outros. E quando ela chega, os outros falam: você ficou louca? E ela insistia: Pedro, eu estou ouvindo.
E aí os incrédulos, né? Os incrédulos. É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Em outras tradições, atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, pediu para que se calassem. Contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Meu povo, olha que maluquice, né? A gente simplesmente, imagina só, eu fico me imaginando, eu falo, cara, eu ia fazer a mesma coisa. Eu queria ser a Rod, corajosa. É Pedro, né? É Pedro. E ninguém acreditava nela. Achava que ela estava enlouquecida, que era um anjo, né? Tinha essa crença entre os judeus, né? Eles eram judeus convertidos. Então, eles achavam que era um anjo. Eles jamais imaginavam. Mas por que será que eles imaginavam que não era Pedro? Porque era impossível, aos olhos humanos, Pedro ser liberto nas condições em que ele estava. Certo? Mas Deus é poderoso. E Deus tinha um plano maravilhoso. E aí você vai me perguntar assim, mas por que Deus deixou ai, Jesus. Por que Deus deixou Tiago? Tiago, né? Por que Deus deixou Tiago morrer? E deixou Pedro viver? Soberana vontade de Deus. Ambos as situações foram impulsão para o Evangelho de Jesus. Porque é exatamente neste capítulo 12 do livro de Atos que é a última vez que você vai ver Pedro em ação, em combate. Depois ele vai ficar ali, tem alguns relatos que ele vai por Coríntio. Ali no capítulo 15 ele faz o concílio de Jerusalém. Mas ele fica, o ministério dele agora é anônimo. E Paulo e Barnabé assumem um cajado e agora nós vamos levar essa palavra para os confins do mundo. Era necessário que tudo isso acontecesse para que o povo de Deus incessantemente orasse, para que o povo de Deus fosse forjado. Mais uma lição, é a oração que forja o povo de Deus. E se você não ora, esse é o maior conselho que eu vou lhe dar na sua vida. Busque ter uma vida de oração. Porque só quem ora tem intimidade com o Pai. E quem tem intimidade com o Pai vai receber muita, muita revelação da parte dele. Aquele que tinha promessas de Deus para serem cumpridas em sua vida e que não era chegada a hora. Aquele usado por Deus para anunciar o Evangelho. O líder da igreja, instituído pelo próprio Jesus. Este era o homem pelo qual a igreja orava incessantemente. Os primeiros cristãos eram um povo de oração, pois sabiam que Deus poderia resolver seus problemas. O trono de Deus era maior do que o trono de Herodes. Não tinha existencialismo, materialismo, humanismo, iluminismo, não tinha nada disso. Tinha cristianismo. Somente. Só isso. Porque não esqueçam, isso que nós somos, a maioria de nós absoluta. Em algum momento, em alguma medida, a não ser que você tenha nascido num lar cristão, de sã doutrina, que você foi discipulado desde o ventre da sua mãe. Aí você ainda assim vai conviver com esse mundo aonde as ideias que permeiam o nosso mindset, a nossa mente está cheia de existencialismo, está cheia de materialismo, está cheia de iluminismo. E como é que a gente tira essas escamas? Através do manual de instrução. Sem ele, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que é o padrão desse mundo. No início de Atos 12, Herodes parecia no controle de tudo. Indicava que a igreja perdia a batalha que tinha iniciado. Mas no final do capítulo,
Herodes está morto. Enquanto a igreja está bem viva e crescendo rapidamente. Era uma igreja que orava e por isso foi bem sucedida. Era uma igreja que orava e por isso foi bem sucedida. Meus irmãos, eu até trouxe aqui umas orações maravilhosas que eu peguei de alguns missionários, alguns homens e mulheres de Deus. Olha só essas orações aqui. Isobel Kuhn, acho que é assim que pronuncia. Olha como é que ela orava. Se esse obstáculo vem de ti, Senhor, eu aceito. Isso para quando vier essas barreiras intransponíveis, essas lutas que você precisa praticamente de um milagre para que elas sejam vencidas, você ora. Se esse obstáculo vem de ti, Senhor, eu aceito. Mas se vem de Satanás, eu o rejeito. E também todas as suas obras no nome de Jesus. Alan Redpath costuma dizer, vamos andar de cabeça erguida e os joelhos dobrados, porque a vitória está ao nosso lado. Cristo caminha conosco, através do seu Santo Espírito. E eu tive um professor, tem um mestre maravilhoso que nos acompanha até hoje, chama Ziel Machado, e ele sempre falava, de joelho não tropeçamos. Há uma ligação entre joelhos dobrados e braços abertos de Deus estendidos para nós. Vamos ficar de pé? Pastor Edu, eu vou precisar de você, meu irmão intercessor, do fogo. Lá da igreja dos primeiros tempos. Lá da casa da Dona Maria, a mulher do coque. Com certeza era a mulher do coque. A casa da Maria. A casa da Maria tinha vigília. Eles estavam orando incessantemente. E Pedro, quando ele vive a maravilha que é a dispensação de Deus, ele corre para a vigília. E a gente tem vigília toda a vida e fica dormindo. Esse grupo de oração nos ensina que orar é falar com aquele que está no trono, que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Oração é um encontro com o Cristo soberano que governa até sobre as prisões humanas. Orar é associar-se ao mais forte. É aliança com Cristo o vencedor. Orar é conectar o altar ao trono. Cristo ora conosco, é uma parceria celestial. Orar é oposição aos poderes das trevas e é aliança com Deus Todo-Poderoso. A igreja estava em batalha espiritual, mas estava firmada na autoridade de Cristo. E na autoridade de Cristo, eles venceram aquela prova. Orar é desprender do orgulho. É vestir-se de compaixão, é habitar na dor do outro. Jesus é o maior exemplo de oração. Ele se humilhou e intercedeu até na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Orar é se alegrar com a conquista dos outros. Oh, Jesus. Rode a Rosinha, serva do Altíssimo, era uma serva aos nossos olhos materialistas, existencialistas, iluministas e todos esses istas. Ela era alguém de baixa patente, mas nos altos céus ela tinha a maior das patentes. Ela era serva do Deus Altíssimo. E quando ela vai abrir a porta, ela nos ensina sobre humildade e obediência. Ela reflete o próprio coração de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Servo fiel e justo, entra no gozo do teu Senhor. A Rosinha, ela ficou sem voz de tanta alegria. Acho que ela gritava, é Pedro, e ninguém queria acreditar nela. Oh, Jesus, como esse mundo carece de pessoas que ficam sem voz de comemorar a alegria do outro. De pessoas que ficam entusiasmadas pela vitória do outro, pelo milagre do outro. O nosso padrão está sendo Caim, ao invés de ser Abel.
deu, que ofertou o que tinha de melhor para Deus. O nosso padrão é a inveja, o orgulho. Cadê o povo de Deus? Da igreja primitiva, aqueles que oravam sem cessar. Aqueles que ficavam sem voz para anunciar o milagre do outro e não só o seu. Como você fica se alguém vira para você e te conta um milagre e o seu ainda não chegou? Fique sem voz de tanta alegria e regozijo que vem do seu coração. Nós precisamos destruir toda altivez, todo orgulho, toda arrogância, tudo que nos impede de alcançar o coração de Deus e ter uma vida plena com Ele. E oração é a única arma dos que não têm poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, Jesus o Cristo. E uma vida de oração é uma vida que espelha Cristo. Nessa noite nós falamos sobre o poder da igreja que ora. E nessa noite nós vamos finalizar este culto com a igreja que ora. Só que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que a gente se reunisse todos aqui na frente. Eu vou dar a benção apostólica. E nós vamos continuar, a Thalita vai continuar tocando para nós. E nós vamos juntos, pastor Eduardo vai conduzir a intercessão. E nós vamos juntos interceder por cada um dos que estão aqui. Aqueles que não puderam estar por algum motivo de saúde, por alguma intempérie. E nós vamos levantar um clamor. Que a igreja que ora de todo o coração recebe esses pedidos como aroma suave e agradável às narinas do Pai. E quem sabe, se for do nosso merecimento, nós receberemos a nossa graça, a nossa bênção. Ou nós seremos capacitados para continuar caminhando. Amém? Dulce, vem aqui, meu irmão. Vamos vir para cá para frente? Para a gente não querer se dispersar. Não olhe para o tempo não, que essas coisas elas não são feitas por homens, elas são arquitetadas pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, nós te louvamos, te adoramos, Pai. Como Tu és bom. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelos meus irmãos que estão aqui, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser bênçãos uns para os outros, Pai. Que nós possamos estar unidos em intercessão, em oração, por todos aqueles, Senhor, que carecem da Tua graça e da Tua misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Du, ora com a gente. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite, Pai. Primeiramente, Senhor, queremos lhe pedir perdão, Pai. Perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, ó Pai. Pecado do egoísmo, pecado da procrastinação, de deixar de fazer as coisas e uma hora eu faço, amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu leio a Bíblia. E nós nunca fazemos isso, Pai, aquilo que nós
muitas vezes profetizamos, muitas vezes falamos. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, pelo nosso pecado da altivez, ó Pai, do nosso egoísmo. Queremos apenas, ó Pai, em nome de Jesus, saber de nós mesmos, ó Pai. Não queremos mais saber daquilo que os nossos irmãos têm passado. A igreja tem perdido, Senhor, em nome de Jesus, o desejo de clamar ao Senhor, o desejo, ó Pai, daquilo que aconteceu na igreja primitiva. As pessoas somente oravam, te buscavam, te adoravam, te exaltavam, não por aquilo que o Senhor podia nos dar, mas por aquilo que o Senhor era, Pai, na vida deles. E muitas vezes, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, querendo que o pregador faça um apelo. Queremos que um pregador venha chamar a gente aqui à frente para que nós possamos receber uma oração. E muitas vezes, ó Pai, nós não temos nada para entregar. Então eu quero clamar nesta noite para que o Senhor venha restaurar as nossas vidas, Pai. Para que o Senhor venha restaurar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, em nós o espírito da oração, o espírito da intercessão, Pai. O nosso olhar humilde, Pai, de olhar, ó Pai, para as pessoas e entender e compreender aquilo que o Senhor está querendo fazer, aquilo que o Senhor está querendo falar, ó Pai, em nome de Jesus. Restaura, Pai, em nome de Jesus, na sua noiva, restaura na sua igreja, Pai, esse desejo, ó Pai, de interceder, de orar, de te buscar, ó Pai, buscar a sua face, buscar a sua presença, Pai. Não por aquilo, Pai, que o Senhor pode nos dar. Pai, nós estamos mais interessados por aquilo que o Senhor pode nos dar, mais interessado em ter, mais interessado, Senhor, em nome de Jesus, em obter, mais interessado, Senhor, em nome de Jesus, nos recursos, mais interessados em tantas outras coisas materiais, e esquecemos das coisas principais, que é as coisas do seu reino, Pai. Pai, perdoa a sua igreja, perdoa as nossas vidas, Pai. Porque muitas vezes, ó Pai, trocamos, ó Pai, em nome de Jesus, o seu reino, a alegria de estar na sua presença, por uma alegria momentânea, uma alegria, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tem sido nos oferecido lá fora, Pai. Mas o que nós queremos restaurar nesta noite, Pai, é a alegria, Senhor, da nossa salvação, Pai. Porque isso teve um preço, Pai, e esse preço foi um preço de cruz, um preço de sangue, cravado na cruz do Calvário. O Senhor enviou o seu único filho para morrer por cada um de nós, Pai. Então eu clamo nesta noite, venha nos restaurar. Venha levantar, ó Pai, os seus profetas. Venha levantar os teus intercessores. Venha levantar os teus adoradores. Venha levantar, ó Pai, os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Não queremos mais, ó Pai, se preocupar, ó Pai, em nome de Jesus, com as coisas terrenas, mas nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, alinhar os nossos pensamentos com as coisas do Senhor, com as coisas da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, venha trazer uma alegria, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a alegria da nossa salvação. Alegria, Pai, em nome de Jesus, que iremos caminhar contigo, mais uma vez, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é, e o Senhor é verdadeiro. O Senhor é, o Pai, em nome de Jesus, Jeová Rafá. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Jeová Jirê. Pai, Tu és Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira, Pai. Queremos, ó Pai, a cada dia carregar esta bandeira, Senhor, do Evangelho. E não, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ser como meninos, ó Pai. Agir como meninos, pensar como meninos, ó Pai. Nós não somos mais meninos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha nos perdoar pela nossa criancice muitas vezes. Muitas vezes somos tão crianças, ó Pai, parecidos até mesmo com os nossos filhos, ó Pai. Que nós possamos ser maduros espiritualmente, Pai. Que nós possamos entender e compreender quando o Senhor diz não, Pai, às vezes para nós. Ainda não é tempo, espere mais um pouco. Mas nós agimos como se fossem crianças, ó Pai.
rebeldes, fica se debatendo. Pai, venha perdoar, venha nos limpar, Senhor. Venha, Senhor, em nome de Jesus, purificar, ó Pai, o nosso coração e limpar as nossas mãos nesta noite, Pai. Venha restaurar a sua igreja, venha restaurar a sua noiva, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos mudar os nossos pensamentos, porque a sua palavra diz, Pai, que o seu pensamento não são os nossos pensamentos. Então alinha, Pai, os nossos pensamentos para com os seus pensamentos, para que possamos caminhar, ó Pai, em novidades de vida, para que possamos caminhar, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, na certeza, Pai, na certeza que estamos, ó Pai, em nome de Jesus, caminhando em obediência à sua palavra, obediência ao Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos cada família aqui representada, Pai. Toma nas tuas mãos a família, as pessoas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, Pai. E pelas pessoas que vão assistir esta mensagem, ou vão ouvir, não importa, Pai. Que nós possamos sair daqui nesta noite de uma forma diferente. Que nós possamos sair daqui nesta noite dizendo: o Senhor nos visitou, o Senhor nos encorajou, para que nós possamos ser pessoas diferentes, para que nós possamos nos posicionar como homens e mulheres do Senhor, homens e mulheres que foram separados pelo Senhor, homens e mulheres que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, venha incendiar a sua igreja, Pai, através da oração, através da intercessão. Continua, Pai, operando milagres, maravilhas e prodígios, ó Pai. Porque neste lugar, ó Pai, nós temos visto, Senhor, com os nossos olhos, ó Pai, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo libertas, Pai, apesar de nós. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia sermos fiéis ao Senhor da mesma maneira que o Senhor tem sido fiel a nós. Continua nos conduzindo, continua nos ensinando, continua, Senhor, em nome de Jesus, trabalhando em nossas vidas, Pai. Se necessário for, ó Pai, continua nos levando, Pai, em nome de Jesus, à casa do oleiro, para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos ser restaurados, para que nós possamos ser levantados pelo Senhor mais uma vez. Restaura, Pai, nesta noite sonhos. Restaura nesta noite, Pai, em nome de Jesus, dons. Abra, Pai, os nossos olhos espirituais, ó Pai, para que possamos discernir aquilo que é, Pai, da carne e aquilo que é do Espírito, Pai. Restaura, Pai, as nossas vidas, restaura a nossa vida espiritual. Gera em nós, ó Pai, o desejo de cada dia te adorar, a cada dia te exaltar, a cada dia meditar nas tuas escrituras. Como o Senhor diz ali, Pai, instruiu Josué: não aparte do livro desta lei, medite nela de dia e de noite. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e nos leva em paz para os nossos lares. Não permita, Pai, que tudo aquilo que foi falado, orado, ministrado através do louvor, Pai, venha se perder, Pai. Não permita que venhamos nos perder. Pai, em nome de Jesus, que a cada dia o nosso coração seja como um solo fértil, Pai. Um solo fértil da sua palavra, que quando for ministrada, Pai, no momento oportuno ela venha, Pai, em nome de Jesus, produzir frutos, ó Pai. Frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Frutos de arrependimento, Senhor, nas nossas vidas. E eu te louvo, Pai, por esta noite. Eu te louvo por tudo que o Senhor está fazendo. Te louvo por tudo que o Senhor está movendo, por tudo que o Senhor está mostrando e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui, Pai.
Eis-nos aqui, usa-nos, ó Pai, para louvor da sua glória. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para glorificar o seu nome. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, como um canal de bênção. Usa-nos, ó Pai, como um canal de cura. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, como um canal, Pai, de evangelização. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, como um canal, Pai, para que as pessoas possam ouvir a sua palavra, ouvir o seu evangelho, ouvir e ver, ó Pai, nas nossas vidas aquilo que o Senhor tem feito, Pai. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, e as palmas podem louvar e adorar ao Senhor. Saiam daqui nesta noite sabendo que você é um intercessor, sabendo que você não é mais a mesma pessoa com que você entrou neste lugar. Deus te abençoe. Vão na paz em nome de Jesus. Amém?